Ok, bom dia. Vamos lá. Ontem à tarde a gente começou a falar um pouco das halachot bem práticas de Yom Kippur. Eu não vou pegar hoje o Kitsur, senão a gente vai acabar demorando muito, vai chegar o Yom Kippur, a gente não vai ter terminado. Então, no Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias, os dias intermediários entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, se costuma fazer caparot. Quem consegue fazer na véspera mesmo do Yom Kippur, na madrugada do Yom Kippur, melhor ainda. Mas ao longo desses dias a pessoa já pode fazer. O costume é fazer com um galo, homem, galinha, mulher. Mulher grávida vai fazer com 3, uma por ela, uma se for uma menina, um se for um menino. Se ela tiver de gêmeos, aí tem que fazer com 5. Então, se você vê alguém pegando uma caixa inteira fazendo assim, vai saber que ela está de gêmeos. Galinheiro. Bom, é o galinheiro inteiro. Opa, Não tem pergunta idiota. Idiota é quem não pergunta. Se por acaso, né, no meio da gravidez, a mulher já fez, por acaso, um teste hoje que tem de sangue, Se alguma sabe o que coisa, quer, pode já fazer direto. Pode Tá. fazer. Ok. Aí você economiza um galo ou uma galinha. Não, mas aí hoje já tá mais prático, né? Uma pergunta. Se a pessoa não vai fazer caparot, então é importante que ela nomeie alguém para fazer por ela, com galo ou galinha. É melhor do que fazer com dinheiro. Dinheiro é uma saída não muito boa, não é a melhor. É melhor você fazer ou mesmo você mesmo com galo, galinha, ou peixe, ou nomear alguém para fazer por você. Então a pessoa... Peixe vivo. Sim, não adianta pegar o gefilte fish e tirar na cabeça, é o peixe vivo. Escorrega? É mais fácil de Mas você pode segurar com uma rede, não tem problema. Ah, tá. Segura com uma rede. Tem alguma... Ou pega o aquário. Peixe, qual que tem que ser, tamanho, alguma coisa? Peixe caché. Peixe caché. Qualquer um que a gente comeria, um Qual beta, peixe? por exemplo. Beta é caché. Beta? É, Aquele pequenininho, tadinho, coitado. Vamos lá. Tem que ser o peixe de escama. Uma carpa, por exemplo. E a ideia é você também, além de tudo, você pegar o valor, na verdade, o valor do galo, da galinha e doar para tzedakah. Isso você ainda pode, se é possível, o próprio frango ir para tzedakah. Sim. Também isso é o que acaba acontecendo hoje. Então, as instituições que fazem a capará, eles ganham na venda e depois acabam ficando com o próprio frango. Então, você acaba fazendo uma tzedakah dupla. Então, isso, o mais do que a própria capará, então o próprio mérito da tzedakah também ajuda a gente. Não é que a gente transfere o teu pecado para o galo, a galinha, o coitado não fez nada de errado, não tem livre-arbítrio, mas na verdade, para a gente saber que isso, na verdade, é uma troca que a Hashem ele fez, que eu deveria estar indo para Deus nos livre nessa situação, e a Hashem, ele vai lá e ele, por sua misericórdia, troca. Na verdade, para me inspirar e saber, na véspera de Yom Kippur, o que poderia estar acontecendo comigo, e eu ter um pouco mais de submissão a Deus e fazer tshuva. Fala. Juntar um grupo e fazer uma galinha só. É melhor fazer um galo para várias pessoas do que você fazer com dinheiro. Ainda assim é melhor. Então, ou você nomear alguém, ou pegar um galo para várias pessoas, ainda é melhor do que com dinheiro. Assim se fazia, não sei se na tua época na escola vinha alguém com galo, fazia para todo mundo. Também vinha... Nomear alguém. Shliach, você fala para alguém, você faça por mim, você paga. Não, o passar na cabeça é o que menos é a menor preocupação. Você fala o texto, tá certo? Você fala o texto e a pessoa lá, não sei nem se vai colocar na cabeça, porque hoje, por exemplo, a Yeshiva tem centenas de encomendas de remoto. Então, não sei se eles fazem na cabeça. Mas você pagou pelo galo, está dando a tzedakah, e alguém está fazendo por você. Você não está com a galinha, o galo na tua mão, e você faz o texto. Isso acabou. Como é que é esse processo, então? Você chega para Ará, tudo bom? Tudo. Posso fazer? Então, faz para mim, então, caparote? Não, faz para mim e faz o Pix. Não, você precisa pagar. Você precisa pagar pelo galo. Isso. Alárrico, então você nomeia alguém no site, se você comprou remoto, então você já está nomeando para quem estiver lá, vai fazer por você. Certo? Talvez uma dica, se você não vai hoje, se você não encomendou, de repente vai lá, eu posso, vamos junto, eu faço junto com você. Tá bom. Não tem problema. Não, eu vou passar lá. Certo? Passa Obrigado. lá. Não adianta tentar insistir que na porta é uma bagunça, então não adianta assim, eles não querem
essa bagunça na hora da entrada, então já está vendido. Então, se você não tem, vem lá, participa do na No Bom Retiro, né? Yeshiva do Bom Retiro, antigo Renascença. Ok, na véspera de Yom Kippur, se costuma então pedir desculpa, como o Rabino já falou, a gente já falou várias vezes, de forma sincera, de forma honesta, e daquela forma que você realmente está arrependido e não vai fazer mais aquilo. A nossa obrigação de desculpar a pessoa, a não ser que isso, de fato, você desculpando uma pessoa, você vai estar realmente facilitando e ajudando ela a continuar abusando de você. Então, em casos extremos, que você perdoar uma pessoa, isso vai acabar te prejudicando, então você não tem obrigação, pelo contrário, de perdoar a pessoa. Mas isso tem que ser muito bem julgado, porque a gente, com o nosso olhar muitas vezes cego e egoísta, a gente fala, não, se eu perdoar vai me prejudicar. Então isso tem que ser de forma analisado, de repente, por uma terceira pessoa, de forma objetiva, para analisar se realmente se o teu desculpa vai estar facilitando para que ele continue, Deus nos livre, pecando contra você, ou não. Véspera de Yom Kippur, Shacharit de manhã, ele é rápido, não tem, as Slichot primeiro são muito curtas, o Shacharit em si não tem Tachanun, ele é curto também, o dia é muito longo, tem bastante coisa para fazer, então a gente faz uma tefilá um pouco mais acelerada, e depois disso tem o costume do Rabino distribuir um pedaço de bolo de mel. E a ideia é você pedir para o Rabino, você fala, me dê um pedaço de bolo, isso se você não está aqui por algum motivo, você pode fazer em casa também, você com teus filhos, dá para eles um bolo, dá alguma coisa, mas o costume é um bolo de mel. Sim. Se é que a pessoa está decretado sobre ele que vai pedir alguma coisa ao longo do ano, que seja isso, e está acabado. A gente cumpre já já cumpre a obrigação dessa forma. Fala. Também tem outro costume, Rabino, que depois você faz o mikver, come o Vou bolo chegar lá. normalmente, Sim. e depois eu esqueci o nome. Makot, vai chegar lá, Malkut. Eu falei isso ontem à tarde, só estou recapitulando para quem está ouvindo agora. No dia da véspera de Yom Kippur, tem a mitzvah de comer bastante. Tem aqueles que costumam comer o dobro do que se come normalmente. Para alguns é muito esforço, para alguns é uma mitzvah boa. Certo? Depende da pessoa. Tá certo? Então, por isso tem cada um levar em consideração que o dia seguinte é jejum. Se você for passar mal e não vai conseguir jejuar por causa disso, então vai com calma. Tanto é que na última refeição, a pessoa deve comer alimentos leves, para não chegar todo empanturrado para o jejum e chega no Kol Nidrei, e tem gente que passa mais mal no Kol Nidrei do que no Neilá. Então, tomar o cuidado. Assim, somos judeus, a gente sempre... véspera de Yom Tov, parece que vai estar vindo um furacão, as pessoas esvaziam todas as prateleiras, estocam, vai que, né? Vai que tem uma guerra igual na Rússia, na Ucrânia, sei lá, vai que o cara estoca para 3 meses, mas não precisa ser tão assim. Já acho que o trauma generacional já podemos aos poucos já ultrapassando, não, José? Já os traumas da guerra já podemos. Ok. Então é uma mitzvah comer bastante. Depende. Nesse dia não se come alimentos que aquecem demais o corpo, condimentados, alimentos gergelim, alho, isso ao longo do dia. Laticínios apenas de manhã. Se faz uma seudá, uma refeição antes do meio-dia com peixe, é um costume. Se faz o minchá mais cedo e ao longo desse dia é quase que uma obrigação dos homens irem ao mikve. E é o único dia no ano que isso é quase que uma obrigação. Não é absoluta, mas é quase uma obrigação. Então, a gente deve, nesse dia, tentar ir ao mikve. Perguntaram ontem quantas vezes na véspera de Yom Kippur. Quantas vezes mergulhar? Depende do costume. Pela Torá, uma vez mergulhada, bem mergulhada, está completamente imerso, já valeu. Quantas vezes a mais? Aí depende do costume, cada um tem as suas explicações, costumes, etc. Nesse dia ainda a gente faz o malcot, os homens costumam dar ou receber chibatadas, importante você receber 39 chibatadas, simbólicas, a pessoa fica como se fosse engatinhando, alguém vem com um cinto de couro e bate 39 vezes nas costas, e temos aqui o Jean, ele é bom para isso, se precisar, você faz com muito prazer. É que, na verdade, eu recebo essas 39 o ano inteiro. O ano inteiro, então você já está... Dependendo de como funciona, em casa Você luta MMA e faz crossfit. Em casa é um pouco mais rígido. Você luta MMA e crossfit, não é? Mas não adianta. Chego em casa e eu levo as 39 chibatadas. Isso ela faz questão de seguir a risca. Ao longo os vários relatos que a gente tem da Segunda Guerra, aqueles que conseguiam fazer o Seder de Pesach, clandestino, etc. Então eles contam que os copos de vinho eles faziam com chá. Os 4 copos de chá, pelo menos é o que eles conseguiam fazer. E rein não faltava para eles na vida. Então eles não precisavam comer rein. Já tinha muita amargura. Já tinha muito maror.
É, a véspera do Yom Kippur tem mais vou falar genérico depois de maneira mais específica, mas genericamente falando, para a gente entrar no Yom Kippur já perdoado, então o ideal é você já fazer um alchet, a confissão completa, antes do Yom Kippur. Então nós temos isso dentro do Mincha, então o Mincha vai ser mais cedo, e aqui você tem, no final da Midá, já no Mahzor, você tem já como fazer esse vidui, e é muito importante entender esse vidui. Está batendo no coração, sem entender, não tem sentido nenhum. Então, leia no português. É bom, é importante e essencial você entender o que você está arrependendo. Né? Se você bate no coração, nem sabe por que você bateu no coração, o que adianta? Na Hazará não fala. Né? Na Hazará de Mincha não se fala, é uma vez só. Na repetição, no Yom Kippur, sim. Só na Amidá em silêncio. Só na Amidá em silêncio. Outro detalhe importante, já nesse Mincha, se costuma vir com roupas de Shabbat. Então, de repente, se não ficar fora de sintonia, então, nesse Mincha, de 2:30 da tarde, já vir com roupas literalmente de Shabbat. Ou como você se veste no Shabbat, você se veste já nesse momento. Quando a gente vai bater no coração, na verdade, com o punho cerrado, e a gente bate levemente no peito, mais ou menos direcionado ao coração, e o certo também é que quando você faz o vidui, a confissão, estar levemente inclinado. Durante todo o vidui, está levemente inclinado com um sinal de submissão. E a gente vai fazendo al-het shechatanu, quando a gente fala shechatanu, que pecamos, então cada vez que fala que pecamos, você bate no coração. Depois, a cada estrofe, a cada mais ou menos 10, al-het você tem ve'al kulam, edukas lichot, slach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Quando a gente fala essas três formas diferentes de perdão, slach, mechal e kaper, a gente bate no coração também. Ok? Então, isso vai ao longo do al-het. Isso vai se repetir ao longo 10 vezes no total, a gente vai falar. Agora sim, começar falando do próprio jejum, que isso é essencial. Esse jejum, diferente de todos os outros jejuns, primeiro, ele é de 24, mais de 24 horas. Mas até aí eu tenho o Tisha B'Av, que é parecido. Mas a Torá fala de jejuar no 9º. Portanto, o jejum não começa no pôr do sol, e sim antes do pôr do sol. O horário que as mulheres costumam acender a vela na véspera do Shabat é 20 minutos antes do pôr do sol. Então, se está lá às 5h40, o pôr do sol vai ser às 6 horas. Mas eu não vou começar o jejum às 6 horas. Eu começo o jejum às 5h40 e as demais proibições do jejum também. Porque a Torá fala que eu devo começar já no 9º dia. Então, na prática, é só olhar o horário que está lá no calendário. Acho que é 5h43, se eu não me engano. Cada um deve... Ok, qual é a mitzvah desse dia? Quais são, na verdade, as obrigações desse dia? Então, a primeira coisa é jejum total. Eu digo total porque em outras religiões, longe de nós, existe jejum que é só de comida e não de bebida. E pessoas, às vezes, que não conhecem, perguntam, mas é jejum total? Não existe nenhum jejum parcial no judaísmo. Ou é jejum ou não é jejum. É importante esclarecer. Tem gente que... E inclui também não lavar a boca. Não é só não tomar água, mas também não se deve lavar a boca, escovar o dente, etc. Uma coisa importante, a gente já discutiu a respeito, mas se a pessoa tem muita dificuldade em jejuar, é melhor que ele durma, fique na cama Yom Kippur inteiro. Cadê a reza? Cadê o Kol Nidre? Cadê o Neilá? Não importa, é importante que ele jejue, isso é essencial para esse dia. Então, é melhor que fique na cama, fique lá deitado, e não vá à sinagoga, do que você vir à sinagoga e acabar tendo que cortar o jejum. Tem várias regras em relação à pessoa que está doente ou tem uma condição de saúde ou precisa tomar remédio. Então, tem um arquivo, o Rabino Shammai já escreveu faz muitos anos, com as orientações genéricas sobre isso. Então, o cara que tem pressão alta, o cara que tem diabetes, Deus nos livre, o cara que tem qualquer tipo de condição, que tipos de remédios ele pode tomar e como ele pode tomar. Eu vou dar a regra geral. A regra geral é o seguinte: qualquer remédio que está ligado com um perigo de vida é pressão alta, perigo de vida é diabetes, perigo de vida são aqueles remédios básicos que a pessoa precisa tomar todos os dias. Se ele pode tomar, primeira coisa, se for uma pílula, se for um comprimido, não tem gosto, então ele não está se alimentando, não é comida. Então ele pode e deve tomar. Agora, se ele não consegue engolir sem tomar alguma coisa, às vezes não dá,
Então, outra coisa, não pega um xarope doce, porque o xarope doce aí já entra mais ou menos numa característica de uma comida. Se for um xarope doce, ou você precisa engolir com alguma coisa, então pega uma bebida que seja ruim. O que é uma bebida ruim? Não precisa ser sabão, nem detergente, nem cândida, né? Não vai ser bom o efeito. E sim, Uma vodka. ou uma vodka. Então você faz um chá preto. O chá preto sem açúcar ele já é forte o suficiente. Você toma o mínimo necessário para você poder engolir aquilo que você precisa. Outra dica prática: muitos remédios você pode tomar ele bem na véspera e logo após que acaba o jejum não vai te fazer diferença. Mas consulte teu médico, vê a situação que você precisa. Próximo passo: se a pessoa precisa realmente comer, às vezes um diabético, por exemplo, às vezes a pessoa para tomar o remédio, se tomar o remédio puro, pode realmente dar uma reação muito ruim, às vezes um remédio muito forte. Então tem aquilo que se chama em Yom Kippur shiurim. A pessoa come ou bebe uma quantidade mínima, que isso não seria considerado comer no sentido literal. É proibido. Para qualquer pessoa é proibido. Mas uma pessoa que está com necessidade, então, de novo, consultar o médico, depois consultar o rabino, existe o conceito. Qual é o conceito? Eu falo de forma bem genérica, mas seria você fazer, por exemplo, um chá com açúcar concentrado. Então, se a pessoa precisa do açúcar, por exemplo, ele pega uma colher de sopa, ele toma ela, espera 9 minutos. Faz a mesma coisa. E de 9 em 9 minutos vai fazendo a mesma coisa. Se não for suficiente, ele pode seguir opiniões mais lenientes. Por exemplo, uma opinião que é de 4 em 4 minutos. E assim ele vai gradualmente, conforme a necessidade, vai aumentando, e ele deve então consultar o médico e o rabino. Mas lembre-se que se por acaso a pessoa precisa comer, nem que esteja completamente liberado do jejum, ele não está sendo leniente com Yom Kippur, ele está sendo rigoroso com a mitzvah da Torá de preservar a vida. Então você não está falando, eu não estou fazendo Yom Kippur. Você está fazendo e muito bem feito o Yom Kippur. Então a pessoa não tem que se preocupar e ter consciência pesada que está comendo no Yom Kippur. Se essa orientação médica, se essa orientação rabínica, então você deve comer e você está fazendo uma grande mitzvah. E através do teu comer você está fazendo, na verdade, a mitzvah do Yom Kippur. Se a pessoa for comer no Yom Kippur, curiosamente, então isso serve para uma criança de, sei lá, 9, 10 anos, não tem certa consciência, ou um adulto que vai precisar comer, ele precisa fazer kiddush. Só que esse kiddush não está no Sidur. Não tem o kiddush do Yom Kippurim. Então tem o texto, se a pessoa precisar, ele tem que adaptar tanto para o kiddush quanto para o Birkat Hamazon. Porque uma vez que foi permitido para ele comer, para ele poder comer, ele vai ter que fazer o kiddush. Então tem lá o kiddush e o Birkat Hamazon, que vai fazer alusão ao dia de Yom Kippur. É estranho, mas a pessoa não é porque é um Yom Tov. A pessoa Yom Tov tem que fazer o kiddush para poder comer, certo? Esse dia, mais um alahá, esse dia, apesar de ser um dia de julgamento, é um Yom Tov, e é um Yom Tov muito grande, é um dia de alegria, porque a Hashem está nos perdoando, portanto, a gente deve estar vestido adequadamente. Então, a gente se veste com roupas de Shabbat, aqueles pessoas casadas, aqueles que têm o costume de vestir aquele avental branco, de maneira geral, está bem vestido para esse dia. As mulheres, muitas costumam não vestir ouro nesse dia, para não fazer alusão ao pecado do bezerro de ouro. Tem a ver também com o Yom Kippur, que a gente está pedindo perdão, é o final do perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Então tem esse costume. Sim, aí vou falar sobre as 5 proibições logo em seguida. Amanhã ou hoje à tarde eu vou falar. E, além disso, além de acender as velas também, que a gente vai fazer isso, acender como que a gente acende para Shabbat, para Yom Tov, etc. Mas, além disso, você deve ter uma toalha branca na mesa. Assim como o Shabbat, você tem a toalha branca, que normalmente está com louça em cima da mesa, para você comer, você não vai comer. Mas a toalha branca deve estar lá, porque no dia de Yom Tov, você vai chegar em casa, você quer que o Yom Kippur ele chegue, ele perceba que está sendo bem recebido. Então você prepara a casa, deixa ela bonita, deixa ela arrumada para o Yom Kippur, que ele é chamado, inclusive, o Shabbat Shabbaton, o Super Shabbat. Então, se para o Shabbat você... mas você não vai comer, ninguém vai comer, nem em casa, nem fora. Não tem a ver com desjejum, tem a ver com o Yom Kippur. O Yom Kippur, ele exige que tenha velas e tenha uma toalha branca. Você só não pode comer, mas a toalha deve estar... Pressupõe vinho? Sim, aí se a pessoa não pode vinho, vai tomar suco de uva. Se for só beber água, não tem que gosto. Se a pessoa só vai beber água, no Yom Kippur, você está dizendo? Mas não é uma refeição. Mas quando você toma água, o suco, você faz no caso. Você vai beber água, que essa é a sua necessidade para o Yom Kippur, você está dizendo? Se for só beber água, eu vou verificar.
eu te respondo. Ok, última coisa, antes do Yom Kippur ainda, se costuma dar nesse dia brachot para os filhos, é um momento muito emocionante, muito bonito, então, mesmo quem está à distância pode fazer isso por WhatsApp, fazer de antemão, porque às vezes o fuso horário, você vai ligar, já está Yom Tov lá do outro lado, então, fazer isso de antemão, não precisa ser na véspera, você pode ligar um dia antes também, não vai acontecer nada, a brachá é sempre válida, e é um momento muito especial de abençoar e pedir para Hashem pelo sucesso dos filhos, material, espiritual, desejar um bom ano, e lembrar também como é importante a nossa fala nessa época, em especial, da gente desejar um bom ano, julgar as pessoas favoravelmente, que a gente é julgado conforme a gente julga os outros, se a gente abençoa os outros, se a gente fala palavras boas, assim também, Bezerra Hashem, Hashem vai nos abençoar. Bom dia a todos. Goiás.